Enquanto isso, abramos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja do Senhor Jesus, ela recebeu uma promessa, recebeu uma missão. Nós sabemos que a igreja não é uma organização religiosa. A igreja de Cristo, ela é um corpo vivo, que subsiste nas organizações religiosas, ou nas religiões cristãs, que tem a Bíblia como sua autoridade última e final, sua única regra de fé e de prática. Essa igreja recebeu uma promessa, esse povo que rende-se e entrega a vida a Cristo Jesus, que faz parte dessa família, dessa igreja invisível, do qual participa dela todas aquelas pessoas que foram alcançadas e regeneradas pela graça de Deus, pela ação do Espírito. Nós cremos, e eu espero que você tenha essa convicção no seu coração, que você faz parte dessa família, desse corpo, dessa igreja de Cristo. Que você já foi alguém que entendeu a graça e a sua situação de um pecador, alcançado pela misericórdia de Deus, e que você, reconhecendo isso, se rendeu a Cristo, entregando sua vida de forma pessoal e particular a Ele. Se isso aconteceu na sua vida, você foi acolhido como filho de Deus, como membro da sua família, Em você foi gerado um novo ser, resultado da ação do Espírito Santo no seu coração, e você passa a ser nova criatura, a amar a Deus, a querer viver a sua vida para Ele. É isso que a Bíblia diz que é a igreja, o ajuntamento de pessoas que foram alcançados pela graça de Deus. É isso que nós chamamos na teologia de igreja invisível. Esse ajuntamento de pessoas que amam ao Senhor e que foram alcançadas pela sua graça, formam igrejas locais, que são visíveis aos olhos humanos, que formam uma organização com o mínimo possível de regras e de orientações para bem cumprir a missão que Deus confiou a essa igreja. Certa vez Jesus perguntou aos discípulos, bem próximo de descer para Jerusalém naquela última semana e ser crucificado. Ele perguntou aos discípulos o que é que as pessoas dizem por aí acerca dele, Jesus. E a resposta foi: te veem como um grande profeta de Deus, a semelhança de Jeremias, Isaías, João Batista, Elias. Mas Jesus então pergunta aos seus discípulos: mas para vocês, quem sou eu? Sou um grande profeta como esses? E Pedro afirma em nome dos demais: não, Senhor, tu não pode ser comparado simplesmente a um grande profeta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, tu és um homem feliz e bem-aventurado, porque essa convicção foi revelada não por tradição religiosa, não por tradição familiar, foi o Pai que está nos céus quem te revelou isso. Por isso tu és um homem bem-aventurado. E eu te afirmo, Pedro, que sobre essa verdade de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa promessa maravilhosa de Deus, do qual faz com que a sua igreja, no decorrer dos séculos, proclame a Cristo, testemunhe de Cristo, apesar de todas as perseguições, de todas as investidas do mal contra a igreja do Senhor. Ela tem sido indestrutível por causa da promessa de que ela está fundamentada em Cristo Jesus. E por causa disso, as portas do inferno não têm poder, domínio, sobre a igreja do Senhor.
Ela sempre sofreu ataques e sempre sofrerá ataques, né? Mas ela subsistirá, tem subsistido e proclamado essa mensagem a todo mundo. Com base nisso, nessa verdade, nessa promessa, que o Senhor entregou à igreja a sua missão. O Senhor Jesus veio cumprir a missão do Pai de resgatar a sua criação que havia sido perdida por causa da queda. E Ele deu a sua vida para resgatar essa igreja, a quem Ele chama de noiva, do seu corpo, da sua família. E agora, a esses que foram resgatados, redimidos, né, justificados e adotados como filhos de Deus e faz parte da sua família, a eles foi confiada a missão de Deus. Vocês vão, baseado na autoridade que eu conquistei na cruz, né, vocês vão e vão sair pelo mundo para fazer discípulos, para anunciar às pessoas essas verdades. E essas verdades anunciadas vão surtir o efeito que surtiu na vida de vocês, trazendo essas pessoas à fé. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês mesmos, debaixo desse poder, serão minhas testemunhas em todos os lugares da terra. Vão e façam discípulos. Essa é a missão. O que aconteceu aqui hoje no recebimento público de pessoas como membros da igreja, né, é um ato público, solene, externo, de alguma coisa que já é verdade na vida dessas pessoas. Eles são parte da igreja de Deus. E como igreja organizada, local, visível, o conselho da igreja está dando o aval, dizendo que esses irmãos foram examinados e conhecidos pelo conselho, e o conselho tem tranquilidade para recebê-los como parte do corpo de Cristo e declarar isso solenemente no culto, né? Então, o recebimento público de pessoas, quer seja por profissão de fé e batismo, quer seja por profissão de fé, quando filhos de crentes batizados na infância, quer sejam por jurisdição vindo de outra igreja e se associando à nossa igreja para juntos cumprirmos a missão, todos nós temos assim uma responsabilidade. Todos nós fazemos um voto diante de Deus e assumimos um compromisso público com Deus, onde Ele é o nosso Deus e nós somos os seus servos, e colocamos a nossa vida ao seu dispor, ao seu serviço, para que Ele nos use, para a sua honra e glória, para a edificação do seu reino, para o alcance de pessoas. Então, eu gostaria de dirigir a palavra hoje a vocês, irmãos, que foram recebidos, a vocês, irmãos, que estão na eminência de serem recebidos, a vocês que são membros dessa igreja, de relembrarmos o que Deus espera de cada um de nós. E eu gostaria de pegar o texto de Atos capítulo 2, que descreve, né, aquela primeira igreja surgida no Novo Testamento, lá em Jerusalém, né? Esse é o momento inaugural da igreja, quando Deus faz com que naquele evento, naquela festa nacional de Pentecostes, Ele reservou aquela data para que o seu Espírito Santo viesse sobre aqueles que creram. E aí surgiu a igreja. Ela nasce nesse momento. É a continuidade da igreja de Deus no Antigo Testamento, que vivia de forma embrionária, mas ela aqui aparece como a igreja de Cristo, a igreja pela qual o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Atos capítulo 2, verso 42 a 47, fala de como os cristãos viviam, no que eles perseveravam, qual era os sentimentos que envolviam os seus corações naqueles primeiros momentos da caminhada cristã. E claro, isso está posto aqui, inspirado pelo Espírito Santo, para nos nortear, para nos informar, para nos dar conhecimento do que Deus quer que a gente faça como membro, como parte da igreja do Senhor. Por isso, eu dirijo a palavra a vocês, irmãos, que são parte dessa igreja de Cristo Jesus.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. Diz que aquela igreja ali nascida, verso 41 diz que quase 3.000 pessoas foram recebidas, batizadas naquele mesmo dia. E no verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero pegar, esse texto a gente pode usá-lo para pregar sobre as características da igreja. Mas eu queria colocar o foco no pessoal. O que Deus espera de mim como parte desse corpo, como membro de uma igreja? No que eu devo insistir na minha caminhada cristã? Quais sentimentos deve ter no meu coração nessa caminhada cristã? Como eu devo me relacionar com os meus irmãos, que fazem parte desse mesmo corpo e dessa mesma família da fé? Então, eu gostaria de concentrar a atenção na questão particular, partindo de você para Deus, de você para a igreja. E por que eu faço isso? Porque nos nossos dias a gente tem visto essa mentalidade de mercado alcançar a religião. E a gente olha para a igreja como um mercado religioso, pensando no que ela pode me oferecer, a mim, a minha família, aos meus filhos. Claro que tudo isso tem seu valor, e a gente deve se preocupar e procurar uma igreja que seja, que responda às minhas necessidades, evidentemente. Mas a vida cristã não acaba aqui ou resulta aqui. A pergunta que eu preciso fazer em procurar um lugar para me juntar a meus irmãos para servir a Cristo é o que eu posso dar, o que Deus espera de mim, como eu devo viver a minha vida espiritual com Deus e na minha relação com os meus irmãos em Cristo Jesus. Então eu queria que a gente focasse nisso, para tentar tirar da gente a influência contemporânea de olhar a religião como um mercado que tem o que me oferecer. A igreja de Jerusalém, a primeira igreja ali surgida, vai nos mostrar como é que eles viviam e como é que a gente deve viver. A primeira coisa que a gente observa como marca daquela igreja ou daqueles primeiros cristãos, e vejam que era um número muito assustador a nível de ajuntamento de gente. Se tem uma coisa que nos preocupa, e me preocupa particularmente como pastor, em ver o crescimento da igreja, isso mostra sinais de que ela é saudável, de que ela está crescendo, que a igreja existe para isso mesmo, para se multiplicar, Mas por outro lado a gente fica preocupado, porque a gente sabe da responsabilidade que cai sobre nós de cuidar, de pastorear, de apacentar, de ajudar os cristãos a vencerem seus próprios limites, fraquezas, pecados, para servirem melhor a Cristo. E a gente sabe que um pastor ou que uma igreja não deveria ter membros demais que não pudessem ser cuidados, porque Deus vai cobrar de nós a responsabilidade de como é que a gente pastoreou e apacentou o seu rebanho que Ele nos confiou. Então,
se tem uma coisa que a gente compreende é que um pastor, uma igreja não deveria ter além de membros daquilo que pudessem ser cuidados, né? E todo crescimento, evidentemente, ele traz esses desafios, dessa preocupação de como é que a gente vai cuidar desse povo, Senhor, desse grande povo. Salomão, quando assumiu o reinado ali em Israel, Deus disse a ele: por causa do teu pai Davi, eu quero te dizer uma coisa, peço o que você quiser que eu vou te dar, para que você tenha condições de apacentar esse povo. E Salomão, ainda muito jovem, pede a Deus em oração: Senhor, me dê sabedoria, né, para poder aconselhar, conduzir e orientar esse grande povo. E Deus se alegrou com o coração de Salomão e disse: você não me pediu riqueza, nem poder, eu te daria isso, mas você me pediu sabedoria, e porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, você vai ser um dos homens mais sábios do mundo, mas além disso eu vou te dar poder, riqueza e prosperidade no teu reinado, né? Então, evidentemente que a gente tem essa preocupação: Senhor, nos dê sabedoria para que a gente possa cuidar do rebanho que o Senhor nos tem confiado, porque nós temos consciência de que nós vamos prestar contas a Ti, né? Então, o que nós, como pastores da igreja, como amigos do noivo, né, que foi colocado para cuidar da noiva até que ele volte, né, o que nós orientamos, exortamos, ensinamos, instruímos vocês? Em primeiro lugar, tirem ou afastem do coração a ideia de mercado. A igreja não é um mercado onde você chega para adquirir produtos. A igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus. E Deus quer usar a minha vida no meio desse povo, juntamente com os meus irmãos, para fazer conhecido o seu nome, para se envolver com a sua missão. Por isso, esses primeiros cristãos aqui, eles estavam engajados, envolvidos em algumas atividades que são básicas na vida de qualquer igreja que quer se preservar fiel a Deus e a sua palavra. Eles perseveravam. Começa assim o texto. Era um número grande, você vê o verso 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eram 120 que esperaram a promessa de Jesus. De toda aquela multidão que ouviu Jesus, que foi beneficiada com o seu ensino, com os seus milagres, só 120 pessoas esperaram a promessa. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, naquele dia da festa de Pentecostes, Pedro pregou a palavra e 3.000 pessoas foram ali alcançadas. Era um número grande. Mas o que essas pessoas todas faziam? Eles perseveravam, diz o verso 42. Perseverar, ou seja, persistir, insistir, engajar-se, dá a ideia de continuidade, faziam isso sempre, dá a ideia de assiduidade, eles estavam ali presentes, perseverando, em 4 coisas que o texto nos diz aqui, e que toda a igreja precisa prezar, zelar, para que essas atividades se mantenham na igreja, como prioridade da vida da igreja. E a primeira dessas prioridades na qual os crentes perseveravam era a pregação dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na pregação dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. E nós sabemos que Jesus gastou os 3 anos de ministério público dele, investindo a vida dele naqueles 12 homens, a quem ele depois os constituiu como seus apóstolos, para que esses homens pegassem todo o conteúdo do ensinamento que receberam de Jesus, para agora instruir os crentes. Então a igreja ali tinha um privilégio de ter contato imediato, direto, com aqueles 12 homens, que foram treinados por Jesus, habilitados por Jesus, que receberam o poder do Espírito Santo para ensinar essas verdades. E a igreja tinha o privilégio, e por isso ela era assídua,
tinha sede, vontade de aprender aquilo que os apóstolos tinham a ensinar, que era o conteúdo daquilo que eles receberam do próprio Jesus durante aqueles 3 anos de vida com ele. Perseveravam na pregação doutrinária, no ensino dos apóstolos. Isso era constante, isso era contínuo, isso era todos os dias no templo. Tal era a vontade e a sede de aprender. O verso 42 nos diz isso, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O verso 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. O capítulo 5, o verso 42, se você virar aí 2 páginas da sua Bíblia, diz que todos os dias no templo eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então havia uma perseverança, uma insistência, uma prioridade de instruir o povo que acabara de receber a graça de Deus nas verdades de Cristo Jesus, nas verdades do Evangelho de Cristo. Os apóstolos se ocuparam em pregar, em ensinar os ensinos de Jesus, no qual durante 3 anos foram instruídos e preparados. Os novos discípulos, aqueles 3.000 pessoas, desejavam aprender esses ensinos, faziam isso diariamente, tinham avidez, sede, né? E perseveravam nisso. É isso que nos diz o texto da palavra de Deus. Então, é por isso que nós, com essa consciência, como igreja, nós zelamos por ensinar as verdades de Deus a vocês. Nós zelamos por pregar expositivamente a palavra de Deus, porque assim nós não corremos o risco de estar introduzindo no nosso ensino e pregação nossas ideias, mas sim a palavra de Deus. Então, o modelo de pregação expositiva, de abrir o texto e clarear para as pessoas o que o texto diz, de interpretá-lo e de aplicá-lo à vida, é a maneira pela qual nós entendemos que vamos fazer com que você cresça no conhecimento e na graça do Senhor. Por isso zelamos por isso zelamos pelo nosso ensino numa escola bíblica dominical, né? Para instruir vocês e preparar vocês para que vocês possam servir melhor a Cristo, ser obreiros preparados, sabendo responder a qualquer um que pedir razão da sua fé, sendo pessoas que têm fundamento bíblico para lidar com a própria natureza pecaminosa que pulsa em você para te arrastar para o pecado, para quando você tem um conhecimento sólido da palavra de Deus, para nos dilemas da sua vida tomar decisões acertadas baseado nas orientações da palavra de Deus. Então, você crente, você membro da igreja, precisa se dispor e priorizar no seu coração para ser uma pessoa que persevera, insiste, persegue com assiduidade o aprender a palavra de Deus, né? Porque o seu amadurecimento espiritual, o seu preparo como um vaso útil na mão do seu possuidor depende, né, de você entender a verdade de Deus e você aplicar a sua vida prática a essas verdades. Então, tome uma decisão sempre na sua vida. Não se acomode no exame, no estudo da palavra de Deus. Vá em casa e desenvolva a disciplina devocional, de você separar 1 hora do seu tempo, para que você se debruce diante da palavra, para que você possa rever o sermão pregado, não é? Como Lucas exalta os irmãos de Bereia, diferente de outras igrejas que os apóstolos passaram, de que aqueles irmãos eram ávidos para examinar na Escritura se o que Paulo dizia era verdade, não é? Então, você tem todo esse direito de examinar a Escritura em casa para ver que se os seus pastores pregam é verdade. Bate com a Escritura, não é? Então, seja assim, persevere, deseje aprender, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Coloque isso como prioridade, porque quanto mais você conhecer, quanto mais você compreender, quanto mais você interpretar corretamente a Escritura, quanto mais você saber aplicar isso à sua vida, você será um crente maduro e preparado para toda boa obra. É isso que o apóstolo Paulo diz a Timóteo.
no capítulo 3, no verso 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E tem por fim preparar o servo de Deus para que ele seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Então, a sua prioridade como crente, como um filho de Deus, como um membro da sua igreja, visto que você tem até o privilégio de ter pastores que são zelosos, que estudam, que se debruçam na palavra para ensinar a vocês, que vocês perseverem, priorizem, busquem aprender e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. A segunda coisa que a igreja perseverava não era somente na pregação dos apóstolos, mas era na comunhão. E uma das coisas que nós precisamos desenvolver na vida comunitária, como igreja e corpo de Cristo, é comunhão. E isso se faz quando você aprende a desenvolver relacionamentos com seus irmãos. Não dá, eu digo que ainda aquele vício da questão de olhar a religião como um mercado, é quando eu vou para a igreja, assistir o culto, ou assistir a pregação do pastor, né? Eu não vou nem cultuar a Deus, eu vou assistir o culto. Só esse conceito está errado, né? Eu vou ali somente para ouvir a mensagem do pastor. E não me envolvo, não desenvolvo relacionamentos, não tenho comunhão com os meus irmãos. Nós somos uma igreja urbana. Eu acho que vem gente de toda parte aqui. Tem irmãos aqui da igreja que a gente até briga quando recebe no conselho, vem de Vitória, vem de Carpina, não é? Não, mas por quê? Porque vem hoje o Dário e a esposa moram lá em Igaraçu, né? Faz um esforço para estar aqui, não tem nem automóvel, mas faz um esforço. E quando eu fui recebido no conselho, disse: não, é porque eu aprendi uma coisa, aquela orientação que eu vi, não sei se foi do John Stott ou de outro homem desse de Deus, que não procure uma igreja mais próxima da sua casa, procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus, né? Vale o esforço, né, de poder vir de longe para poder ser bem alimentado pela palavra de Deus. Se não há uma outra igreja mais próxima que pregue essas mesmas verdades com essa simplicidade, zelo e clareza. Mas é necessário que a gente desenvolva comunhão, bons relacionamentos, né? Porque a gente partilha a fé, a gente entende que o outro tem as mesmas lutas que a minha tem, que eu não estou sozinho nisso, né? A gente divide peso, a gente se pastoreia um ao outro, é necessário que haja comunhão. E uma das nossas preocupações hoje é acolher todo esse pessoal que chega, é mapear onde está a nossa igreja nos bairros de Recife ou em outras cidades mais próximas, para poder fazer grupos de comunhão, grupos pequenos de comunhão, para que a gente possa se reunir durante a semana, para orar juntos, para estudar a Bíblia junto, devocionalmente, para compartilhar os nossos dilemas, para ajudar uns aos outros, para pastorear uns aos outros. A igreja tinha consciência que isso era preciso, é necessário. Não se vive a vida cristã sozinho. Nós somos família, somos corpo, e precisamos viver como corpo e dar a nossa justa contribuição, acolher, ser acolhido, amar, ser amado, né? Estimular uns aos outros, receber estímulo, orar uns pelos outros. A igreja vivia em comunhão. Se você analisar a igreja no Novo Testamento, ela não tinha templos. Isso perdurou até o quarto século. Ela vivia nas casas. Elas se reuniam com grupos menores, às vezes, muitas vezes, escondidas por causa da perseguição das autoridades romanas contra a igreja. E ela perseverava, não somente no aprender a palavra, mas perseverava na comunhão, nesses relacionamentos. Então, procure se envolver em grupos pequenos de relacionamentos, para que você possa ter comunhão com seus irmãos.
Assim a igreja vivia, perseverava não somente na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão. O texto no verso 46, daqui do capítulo 2 de Atos, diz que diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa, né? Estavam aí em comunhão na casa uns dos outros. No capítulo 5, que nós já lemos no verso 42, diz isso: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Cristo. Então a igreja vivia nesses pequenos grupos. Vejam, 3.000 pessoas. Vai ter uma reunião na casa de fulano. Não dá para ir 3.000 pessoas, né? Por isso eles se espalhavam na cidade, e em cada casa dos irmãos havia um grupo de acolhimento, e havia comunhão. Mas perseveravam também no culto público, não somente nos pequenos grupos, não somente em ouvir a pregação da palavra, mas na celebração da ceia do Senhor. O verso 42 nos diz isso, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Essa referência aqui é a referência ao sacramento da ceia que era ministrado no culto público. E aí a gente vai olhar para o Novo Testamento e perceber como é que isso funcionava, visto que eles não tinham um local como esse, de templo. Como é que eles faziam isso? Eles saíam no dia do Senhor, no dia do Cordeiro, no domingo, né, que se tornou do nosso ocidente, para celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Eles iam para lugares ermos, longe, descampados, para fugir dos olhos das autoridades, e levavam as suas refeições, faziam um piquenique e passavam o dia juntos, em culto, em comunhão. A carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, nos mostra isso, de como que eles celebravam, né, o culto, e ali no meio do culto, celebravam a ceia do Senhor. Paulo orienta a igreja a fazer isso. Então a igreja deve zelar para se reunir nas celebrações de culto público e solene a Deus. A gente não deve negligenciar isso. A gente não deve, deixar que o comodismo nos deixe ficar em casa. Hoje a gente tem um risco muito grande, que é a tal da internet. É uma bênção, a transmissão do culto, mas pode ser um problema muito sério, se isso faz com que crentes se acostumem a ficar em casa e assistir apenas o culto pela televisão. Isso não é o ideal. Isso é algo que é um instrumento muito valioso para alcançar um público enorme que nós não alcançaríamos aqui. No período de pandemia, enquanto a gente era limitado a reduzir aqui a 50 pessoas, tinha 3.000 pessoas assistindo pela internet. Até hoje em dia, a gente reúne aqui, 600 pessoas, 700 pessoas, para cultuar a Deus, mas online tem mais um tanto desse, quase um dobro desse assistindo, sendo alimentado na palavra de Deus. Isso é bom, é uma boa ferramenta, é um bom instrumento para alcançar mais e mais pessoas, mas o crente que tem a oportunidade de se congregar, de se reunir, para junto com os irmãos cultuar a Deus, isso não substitui. Lembro que começou uma polêmica nessa época de pandemia, de restrições a ajuntamento, de que a polêmica de se ministrar a ceia online, e o crente lá pegar a ceiazinha dele em casa. Isso não existe. Não há como você substituir isso. A ceia é celebrada no corpo de Cristo, em comunhão com o Senhor, representa essa comunhão. E não tem nada que substitua esse culto presencial solene com os meus irmãos na adoração. Então eles perseveravam no culto público, no partir do pão, na celebração da comunhão e da ceia do Senhor. E perseveravam. O pastor Lutero pregou há alguns domingos atrás a necessidade que a igreja tem de perseverar em oração. Não é somente a oração particular que a gente faz em casa, não é somente a oração familiar que a gente faz no culto doméstico ou com os nossos filhos. A gente precisa, como igreja, se dobrar diante do nosso Deus e clamar por sua graça e misericórdia. Essa era uma prática comum da igreja.
Os apóstolos foram presos, Pedro e João foram presos pelo Sinédrio, sendo ameaçados de não mais pregar a Cristo. A igreja se junta nos lares para orar a Deus e clamar por eles. Pedro é solto, vem aos irmãos e conta quantas ameaças eles sofreram. E a igreja levanta a voz unânime a Deus em oração, dizendo: Senhor, não nos deixe intimidar por essas ameaças e perseguições, nos dê a ousadia para pregarmos a Cristo, independente disso. E Deus derramou graça e ficaram cheios novamente do Espírito e com intrepidez pregavam a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós queremos ter uma vida cristã saudável, crescente, vencendo a natureza pecaminosa que habita em nós, permitindo que o Espírito Santo talhe em nós o caráter de Cristo Jesus, nós precisamos priorizar, perseverar nessas coisas que os cristãos ali no primeiro século perseveravam, em aprender a doutrina bíblica, né? Em manter comunhão com os meus irmãos, né? Em cultuar a Deus publicamente, diante da mesa do Senhor, e a buscar a Deus em oração, para eu poder crescer. A igreja perseverava nisso, os crentes perseveravam nisso, você precisa perseverar nisso, eu preciso perseverar nisso, porque quando a gente começa a falhar nessas coisas, a gente começa a esfriar na fé. A natureza pecaminosa começa a ter domínio sobre nós. O diabo começa a avançar nas nossas fraquezas. Eu preciso tomar uma decisão de ser assíduo, contínuo e perseverante nessas coisas, em estudar a palavra, em manter comunhão com os meus irmãos, em participar do culto solene a Deus e prestar esse culto ao meu Deus, e nas orações com o povo de Deus, para que juntos a gente possa caminhar firme e cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Mas mais do que isso, aqueles cristãos não somente perseveravam nessas marcas ou nessas atividades que toda igreja deve oferecer ao seu povo, mas eles temiam a Deus. Eles levavam Deus em consideração. Eles tinham a consciência de que quando estavam juntos para adorar a Deus, Deus estava presente ali no meio deles. E nós precisamos ter essa consciência de não irmos no automático para a igreja ou para os cultos. Nós estamos atendendo uma convocação, um convite de Deus, de nos encontrarmos com Ele, para adorá-lo, para bendizê-lo, para render-lhes graça por aquilo que Ele fez por nós. Nós éramos pessoas, antes, na ignorância, sem conhecimento da graça de Deus, sem Deus no mundo, perdidos no mundo, debaixo de juízo e de condenação, mas fomos alcançados pela graça do nosso Deus, não por nada que houvesse em nós, mas pela ação benéfica e regeneradora do Espírito Santo. Ele nos atraiu a Cristo, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe a sua luz, Ele nos deu entendimento dessas verdades, Ele transformou o nosso coração, e nós somos gratos a Ele por isso, porque fomos salvos por esse mérito de Cristo Jesus. E o que Deus espera de nós? Que a gente tenha consciência de estar diante desse Deus para adorá-lo e bendizê-lo. Eles temiam a Deus, levavam a Deus em conta. É isso que a palavra temor significa. Levavam Deus a sério. Paulo repreende os coríntios quando estavam se reunindo na festa do Ágape para cultuar a Deus, dizendo que vocês trazem um alimento para cá, para fazer esse piquenique, passar o dia aqui longe da vista das autoridades que perseguiam a igreja, mas vocês estão agindo de forma equivocada, porque vocês trazem do bom e do melhor, e na hora de repartir na comunhão com seus irmãos, vocês comem o que vocês trouxeram, vocês bebem o bom vinho que vocês trouxeram, enquanto há outros que passem necessidade e se constranjam com isso. E Paulo diz: vocês acham que vocês não estão tornando leviana a mesa do Senhor? O que vocês esperam de Deus? Vocês não têm consciência que vocês estão diante de Deus?
Como é que vocês tratam de forma leviana o culto ao Senhor, a mesa do Senhor? Examine-se o homem a si mesmo, diz Paulo, para poder então participar de forma agradável a Deus, para que não venha sobre vocês juízo e sim bênção. Então, o que é isso? Nós temos que ter a consciência de, ao nos dirigirmos à igreja, nós estamos indo ao encontro de Deus. Deus está presente. Deus está aqui para receber a nossa gratidão, as nossas orações, o nosso louvor, a nossa adoração. E quando Deus se agrada disso, Ele usa o profeta, o pregador, para falar o coração do seu povo. Essa é a dinâmica do culto. No culto, nós apresentamos a Deus a nossa gratidão, apresentamos a Deus o nosso reconhecimento de que nós sabemos que o Senhor está presente aqui, e que nós viemos aqui para te adorar, Senhor. Por isso, Senhor Deus, perdoa os meus pecados, analisa o meu coração, vê se há em mim caminhos maus, me conduz a arrependimento, porque eu quero ser agradável à tua presença, me lave com o sangue de Jesus, e receba a minha adoração, os meus louvores em reconhecimento e em gratidão pelo que o Senhor fez por mim, por tuas misericórdias. E quando Deus se agrada disso, Deus nos fala ao coração. Não adianta de nada o pastor se debruçar durante a semana em oração e em estudo da palavra para poder interpretar a Escritura e trazer aqui de forma simples e clara para vocês, se você no seu coração, por outro lado, não veio também pronto e preparado para receber essa palavra. De nada vai adiantar o seu coração se você chega aqui de forma displicente, leviana, sem temor no coração. Então, uma coisa que o crente precisa manter, cultivar no seu coração, é essa consciência de que quando eu me reúno diante de Deus, na igreja, Deus está presente, e Ele conhece o meu coração, e eu quero que o meu coração seja agradável ao Senhor. Isso é o que o texto nos diz, que em cada alma havia temor, e esse temor é resultado dessa consciência da presença de Deus, por causa dos prodígios e sinais que Deus realizava. A intenção de Deus era deixar claro para o público, para o povo, para a igreja, que Ele estava ali presente. O clima, o ambiente, era tomado por essa ação de Deus, usando os apóstolos para realizar curas, sinais e prodígios. E isso deixava claro a presença de Deus. Prodígios e sinais, milagres, curas, eram realizadas por intermédio dos apóstolos para testar a presença sobrenatural de Deus, autenticando o ministério desses apóstolos. Tais sinais serviram tremendamente para o crescimento da igreja em Jerusalém. Esses sinais traziam temor a toda a igreja. Lucas cita situações bem corriqueiras de leviandade e de ação de Deus para extirpar a leviandade no meio do povo. Barnabé, um levita que não tinha recursos, que deve ter herdado a terra de alguém que concedeu, que deu a ele. Ele vê irmãos passarem necessidades e aí ele vende a sua propriedade e traz aos pés dos apóstolos para suprir a necessidade dos irmãos que passavam aperto. Um casal viu isso, Ananias e Safira, ficaram muito admirados e também quiseram fazer o mesmo, mas com a intenção de causar nos outros a mesma admiração que foi causada neles por Barnabé. Só que Barnabé não tinha intenção de causar. Barnabé estava fazendo aquilo porque ele amava os irmãos e viu irmãos passarem necessidade, e ele não se conteve, não pensou duas vezes. Eu tenho aqui um bem, pode ser ter uma garantia futura para ele, mas ele disse: não, mas os meus irmãos estão passando fome. E ele abriu mão daquilo para doar aos apóstolos, para suprir a necessidade dos irmãos. Ananias e Safira disseram: não, vamos fazer isso também, porque as pessoas vão ver na gente uma espiritualidade.
E fizeram isso com a intenção, com a motivação errada no coração. Venderam a propriedade, retiveram a parte, disseram aos apóstolos que venderam por X, quando venderam por 2X. E quando apresentaram diante de Pedro, Pedro disse: mas por que você está fazendo isso, Ananias? O Espírito Santo do Senhor deu a Pedro esse discernimento do que estava acontecendo. E Pedro disse: você não era obrigado a fazer isso. Ou se você quisesse fazer, você podia dar a oferta que você quisesse dar. Ninguém te obrigou a nada. Mas porque você intentou enganar a Deus. Não é? Em outras palavras, com que leviandade você está tratando as coisas de Deus, o culto ao Senhor? Você acha que Deus não conhece o teu coração? Não é? E quando Pedro acabou de falar isso, Ananias caiu ali morto. E isso trouxe temor aos demais. O que é que Deus queria com isso? Queria de fato que o povo não deixasse que esse coração perverso que nós carregamos, com motivações erradas que muitas vezes nós temos, nos dominasse. Para que a gente pudesse viver uma religião para inglês ver. Deus conhece o nosso coração. Igreja não é teatro. O que Deus requer de mim é sinceridade, transparência, honestidade com Ele. Você não precisa mascarar absolutamente nada. Ninguém espera de você perfeição. Porque ninguém é perfeito. O que a gente precisa ser com Deus é honesto, sincero, transparente. Deus ama quem tem um coração contrito e quebrantado diante dEle. Ainda que seja para chorar os teus pecados. Os pecados já foram resolvidos por Cristo na cruz, meu querido. Não tente jogar para o tapete ou escondê-lo. Não negue isso. Se apresente diante de Deus com transparência. Confesse, abra o coração. Peça a Deus misericórdia, ajuda, socorro. Ele é misericordioso e gracioso. Temor é o que eu preciso manter no meu coração em relação a Deus, na minha vida com Ele. Temor, levá-lo em conta, não esquecer de diante de quem eu vivo e estou. Não é? Estamos aqui diante de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, pois somos indignos de estar na Tua presença. Mas muito obrigado por Cristo Jesus, porque Ele abriu acesso ao Senhor, e nós podemos adentrar diante do Senhor confiadamente. Não é? É isso que Deus quer de nós. Mas além de temor, além de perseverança, aquela igreja e eu e você precisa amar, desenvolver amor. Era uma igreja que amava. O verso 44 e 45 demonstra isso. Meus amados, é bom a gente entender que o texto não está dizendo aqui que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, senão a gente não é crente. Mas diante de uma dificuldade circunstancial que a igreja estava vivendo, ela fez isso, sem pensar duas vezes. Né? O que aconteceu? Se você ler Pentecostes e entender Atos 2, você vai saber que aquelas 3.000 pessoas que se converteram ali, naquele momento inaugural da igreja, elas eram judeus que vieram da dispersão. Eram judeus de fora de Israel. Moravam na Europa, né? Ali às margens do Mediterrâneo, e como era de costume até hoje, pelo menos o judeu na vida vai uma vez a Jerusalém, não é? E eles vinham a Jerusalém em uma das 3 festas nacionais. A Pentecostes é uma delas, e eles vieram para adorar, e quando chegaram em Jerusalém foram impactados pela graça de Cristo Jesus. Foram alcançados pelo Evangelho, se converteram e não quiseram voltar para as suas cidades, para os seus países, para os seus empregos, para a sua vida, para os seus negócios. Ficaram em Jerusalém. Claro que isso gerou um problema econômico. Eles vieram e o dinheiro acabou, e agora? Até que eles se recolocassem no mercado de trabalho, até que conseguissem um sustento, começaram a passar necessidade. E o que é que os irmãos ali nativos começaram a fazer? Vendo a necessidade desses irmãos, eles acolheram em suas casas.
para dividir a sua refeição. Vejam o que diz o verso 44 em diante. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, dividia a sua comida com os irmãos que estavam ainda numa situação de instabilidade financeira. Acolhiam em casa e dividiam o seu prato. Tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração. Era assim que a igreja viveu, num momento circunstancial, pontual. O texto não está nos ensinando que, para eu ser crente, então eu tenho que vender meu carro e dar para a igreja, vender minha casa e dar... Não faça isso não, por favor. Isso aqui não é igreja universal. Não é isso que a Bíblia está ensinando. É para não escutar mesmo. Foi só um impulso pecaminoso do coração do pastor. Não, igreja que faz isso não é igreja séria. Ofertas e dízimos são coisas voluntárias do coração. Ou eu entendo isso diante de Deus, ou não adianta eu ser coagido a fazê-lo. Porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem faz isso espontaneamente, em reconhecimento de que aquilo que eu tenho provém da tua boa mão, Senhor. Não adianta, pastor, igreja, seja lá o que for, coagir você para arrancar de você dinheiro. Isso não funciona, isso não é bíblico, isso é contrário à palavra de Deus. Tem que ser voluntário, tem que ser de coração, tem que ser em reconhecimento. Né? E não é para a igreja, é para ser aplicado no reino. Vocês sabem muito bem como a gente trata isso com muita meticulosidade e seriedade. Né? Primeiro domingo desse mês de maio, a gente trouxe aqui, né, a tesouraria prestou contas, depois de passar por uma auditoria de avaliação de pessoas da igreja, para dizer, olha, aquilo que foi aplicado, que foi executado, foi aquele orçamento que nós apresentamos a vocês no ano passado. Vocês sabem no que o dinheiro vai ser aplicado, dinheiro que é fruto das ofertas de vocês voluntárias ao Senhor. Né? Então, nada fora disso pode ser feito, a não ser que seja uma emergência, com decisão do conselho da igreja e depois apresentado à igreja isso, a justificativa disso. Né? Mas, por fim, é uma igreja que amava, que estava disposta a abrir mão, a se sacrificar pessoalmente por causa do outro. Isso é amor. Primeira carta de João, João diz isso: meus amados, como é que eu posso dizer que eu amo meu irmão se vê-lo passar necessidade e fechar o meu coração? É meu irmão em Cristo, né? E eu preciso ser solidário. A igreja amava, na vida comum uns com os outros, refeições, conversas, compartilhamento. Verso 46. E também no sacrifício dos próprios bens, caso fosse preciso, para socorrer os necessitados, conforme o ensino de Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. E por fim, era uma igreja e crentes cheios de alegria. Servir a Cristo para eles não era um pesar, apesar das perseguições. Servir a Cristo para eles era uma alegria. Diz o texto, no verso 46 e também no verso 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, né? E com singeleza de coração, e louvavam a Deus, e contavam com a simpatia de todo o povo que via, que era impactado por essa vida, por essas práticas dos crentes ali do primeiro século. Isso se refletia no tomar as refeições com alegria, bem como no louvor contínuo ao nosso Deus. Ser crente é ser uma pessoa feliz, alegre, grata, satisfeita a Deus, por tudo aquilo que Deus fez por nós. E
Pergunto a você aqui, chegando à conclusão: o que é que esses irmãos tinham como resultado desses comportamentos, de perseverar nessas coisas, de temer a Deus, de amar os irmãos e de ter o coração cheio de alegria? Eles caíam na simpatia de todo o povo. Veja o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o outro resultado é que eles cresciam em número diariamente, porque a alegria e a simpatia que o povo via neles atraía as pessoas à fé em Cristo Jesus. Diz o texto, no final do verso 47, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vida prática. As pessoas que convivem com você precisam ver em você que você tem as prioridades certas e perseveram nas coisas certas. As pessoas precisam ver em você, fulano é alguém que teme a Deus, que leva Deus a sério. Fulano é alguém que ama, ele se importa com a nossa vida. Ele se importa com seus colegas de trabalho. Ele é sensível às suas necessidades. Ele não vive uma vida egoísta para si só. Ele olha para o lado. Então vejam, é isso que adorna o Evangelho de Cristo Jesus. Fulano é uma pessoa alegre. Eu vejo ele sofrer e passar por cada uma, mas eu não vejo ele murmurar. Eu não vejo ele se queixar. Eu vejo ele sempre sorrindo. Então, é isso que causa a diferença, que atrai pessoas a ouvirem o que é que tem de diferente na vida desse meu irmão, desse meu amigo. E a pergunta que eu me faço a mim, e que eu quero que você se faça a você, se é isso que as pessoas veem na gente. O fulano leva a sério aquilo que ele diz crer. Porque o mundo pode até não se agradar ou não querer, mas se admira e leva a sério. O verso 14 de Atos 5 diz que a igreja crescia de forma avassaladora. Diz lá o verso 14, e aumentava sempre mais o número dos crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Verso 13 diz que mais do restante ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. É isso que causava esse impacto de crescimento. Agora deixe-me trazer algumas aplicações práticas para a gente encerrar. O que é que você deve assumir como compromisso, como um cristão e como membro da igreja de Cristo? Você precisa tomar essa decisão. Eu vou perseverar, eu vou me engajar cada vez mais na minha vida, nessas coisas, na doutrina da palavra de Deus, nas orações, na adoração e na comunhão com os meus irmãos. Eu vou insistir nisso, eu vou perseguir isso, eu vou ser assíduo nisso. Eu quero aproveitar os homens e os dons que Deus tem dado aos homens da igreja, aos pastores, para ensinar essas verdades. Eu quero aproveitar, eu não quero perder a oportunidade. Eu quero aprender mais e mais. Eu não quero, se vai ter um expondo as Escrituras, eu quero aprender. Se o pastor prega um seriado de sermões, eu quero acompanhar, eu quero ouvir, eu quero aprender. Se a gente faz um encontro, um congresso, para mulheres, para homens, eu quero ir lá aprender, eu quero me aproveitar das oportunidades que Deus tem dado aqui na minha igreja para aprender a palavra de Deus e crescer no conhecimento dela. Eu quero temer a Deus e quero levar meu cristianismo a sério. Eu não quero me acomodar na minha vida cristã. Eu quero desenvolver uma vida de oração. Eu preciso crescer em oração. Eu quero me juntar com meus irmãos para orar. Eu quero cultuar a Deus e ter prazer em estar na casa do Senhor. Perseverar
é o que você precisa tomar como decisão na sua vida. Temer a Deus e se purificar dos pecados conhecidos. O temor vai levar a isso. Sempre está ligado a isso. Eu não quero criar pecados de estimação na minha vida. Se eu tenho conhecimento que isso não agrada a Deus, eu quero tirar isso da minha vida. Porque eu tenho temor de Deus e quero viver uma vida que o agrade. Está aberto para que, se Deus quiser fazer as suas intervenções no nosso meio, que Ele faça. E por fim, eu quero amar os meus irmãos, não de boca, mas em atos de sacrifício, se necessário, para o bem de todos. E eu quero viver a minha vida feliz, satisfeita e grata a Deus, com alegria, poder cultuar o meu Deus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que você possa colocar isso como objetivo particular e pessoal de vida, para que você seja um instrumento valioso na mão do seu Deus. Não seja mais um no meio de uma multidão de religiosos. Seja um discípulo de Cristo, que quer agradar o seu Senhor, que quer viver para a glória dEle. Vamos orar ao nosso Deus, nos colocar diante dEle nesse momento agora. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer por tua bondade, por tuas misericórdias, por tua graça, que nos é suficiente para viver a vida cristã. Faz com que essa palavra que nós refletimos sobre ela hoje possa nos desafiar a viver uma vida cristã comprometida com a tua palavra, uma vida com temor ao nosso Deus, uma vida que busca comunhão com os nossos irmãos e não uma vida individual e egoísta, uma vida que nos faça expressar amor uns pelos outros e alegria por conhecer o Senhor e a tua graça e a tua salvação. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui presentes e nos ajude, Senhor Deus, a nos livrar do comodismo, do egoísmo. Nos ajude a livrar de uma vida fria, indiferente e distante do Senhor. Usa de graça e misericórdia, Senhor Deus, e derrama sobre nós mais do Teu Espírito. Faz com que o nosso coração possa arder de paixão e de amor pelo Senhor. E que nós desejemos de todo o nosso coração que a nossa vida seja útil para o reino. É o que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus.